José Lima Neto, uma criança de 9 anos, que foi feito o diagnóstico lá no Hospital do Cariri, pelos pediatras de lá, de doença inflamatória multissistêmica, que é uma doença inflamatória pós-Covid, tá? Pós-infecção de Covid. Depois de aproximadamente 3 a 4 semanas, a criança desenvolve essa patologia. É uma patologia que pode ser desenvolvida de uma maneira grave, tá? Com uma evolução com doença cardíaca, inclusive, e requer um tratamento específico. Esse tratamento foi iniciado lá no Padre Cícero adequadamente, mas com a possibilidade da complicação da doença, eles optaram por fazer essa remoção dessa criança para o nosso serviço, que é o serviço infantil especializado, onde nós temos capacidade de fazer cirurgias cardíacas, cirurgias oncológicas, tratamentos oncológicos, cirurgias neurológicas. Então é um hospital com porte bom da rede Apvida para fazer todos os procedimentos infantis. O José Lima Neto deu entrada moderadamente grave ainda. O tratamento instituído aqui foi uma continuação do tratamento instituído pelos pediatras do Cariri, com uma boa evolução, graças a Deus. Ele apresentou uma alteração cardíaca. No primeiro eco, o eco de entrada, quando ele chegou no hospital, era um eco normal. Uma semana depois, apresentou uma alteração coronariana, teve crises hipertensivas e todas foram sanadas, graças a Deus, com os medicamentos e com todo o tratamento que tinha que ser instituído para ele. Foi feito todos os exames possíveis e que nós queríamos fazer, e tudo com uma evolução muito satisfatória. A família, quando deu entrada, ela estava muito ansiosa. Sentei com a família, conversei bastante. Eu expus o que era a doença, como funcionava a doença, qual era a evolução da doença e como deveria ser feito o tratamento da doença. Com esse acolhimento inicial, a família se sentiu satisfeita, ela ficou muito elucidada em relação a tudo que iria acontecer, e graças a Deus tudo aconteceu de acordo com o que nós tínhamos dito. E por isso não tivemos grandes complicações em relação a nada. A doutora Lívia foi a diarista que acompanhou o Neto, a nossa prescritora. Inclusive ele dizia que ela era a médica dele, apesar do quadro moderado para grave que ele deu entrada. Mesmo assim ele conseguia sorrir de vez em quando, e conforme foram passando os dias, o sorriso foi de volta para o rostinho dele, e os desejos, né? Que aí o Neto começou a ter vontade de comer e queria comer tudo. Inclusive tem até uma história de um pão de queijo que ele estava desesperado, apesar de algumas restrições por causa da hipertensão que ele apresentou, né? Eu dei um pão de queijo para ele que ficou famoso, né? Ele, com aquela carinha dele, agradeceu assim, que fez todo mundo chorar, né? E nós aqui ficamos contentes com tudo, todo o quadro, toda a evolução, tudo o que aconteceu com o José Neto, né? Uma família muito boa, né? Uma criança maravilhosa e, graças a Deus, uma evolução de um tratamento perfeito. Agora o José Neto deve estar voltando às atividades dele, né? Devagarzinho, são gradativas, tanto as alimentares como as físicas, né? Vai levar um tempo para poder voltar tudo ao normal por causa das alterações cardíacas, mas graças a Deus tudo vai voltar ao normal. E a gente deixa aqui um abraço. A doutora Lívia não pôde estar presente, então um abraço para o Zé Neto, um abraço para a família, tá? E estamos aqui de braços abertos, precisando. Espero que não nos visite por estar doente, sim porque está com saudades, e se voltar vai ter pão de queijo para comer, sim, pode ter certeza. Um abraço a todos e qualquer coisa nos procure. Tchau.